de todas as histórias que a gente carrega, né, desse tempo de missão, a gente, de fato, percebe que lá no Mato Grosso, juntamente com esse povo, Deus deu esse povo de presente para a gente. Né? O pouco de esforço que a gente faz já redunda em tanta colheita que é perceptível que, na verdade, nós estamos usufruindo da semeadura de outras pessoas e do crescimento que só Deus dá. Assim como ele vai falar em 1 Coríntios, ele vai falar, né, que uns plantam, outros regam, mas quem dá o crescimento é Ele, é o Senhor. Então, a gente, talvez pareça pelas histórias que a gente vai trazer, que, nossa, eles trabalham, né, e as crianças, né, às vezes alguém pode soltar um coitadinho, né, mas a verdade é que é muito pouco esforço para tão grande retorno, né, e desfrute mesmo, de ver o que Deus faz. Então, aqui, fazendo um pouco dessa retrospectiva, a gente saiu daqui desse jeito, para quem não estava aqui nessa época, a gente saiu daqui carregado, a gente saiu daqui com uma Kombi, que é o que a gente tem, que a gente tinha, e a Kombi estava lotada de coisas e de criança, né? Como vocês veem, já tinha os 3. E tinha uma carretinha também, que Deus... Bom, são muitas histórias, vocês vão ter que chamar a gente para um café para a gente contar elas, tá? Não vou contar aqui. Mas essa carretinha, a Kombi veio por uma história muito doida do Senhor mesmo. A carretinha foi outra situação que só Deus mesmo para fazer. E aí e foi tudo em cima da hora. A gente tinha uma data para ir embora para o Mato Grosso e a gente não tinha nada, né? A gente só tinha a Kombi quando a gente colocou a data. E aí, quando tudo foi acontecendo, e quando eu vi, a gente já estava na estrada com todo mundo, e a gente parou no meio da estrada para fazer essa foto. Então, foi assim que a gente saiu daqui para ir para o Mato Grosso. Toda a nossa vida estava ali dentro. E aqui é uma foto da gente, e isso aqui é uma foto da aldeia, que eu vou falar hoje, que é um trabalho principal, que podemos dizer assim, né, que a gente mais investiu o nosso tempo nesse período, né, nesses 3 anos que a gente está lá. Eu não vou falar o nome da etnia, porque a gente tem das mídias, e para guardar, né, a igreja e de todas as formas, a gente não vai falar nome. Se escapulir aqui, você finge que não ouviu, depois a gente vê na edição, porque a gente está tão acostumado a falar o nome, né? Então, é por isso que eu não vou falar algumas coisas. Pode passar. Então, nossa porção com as 2 aldeias. 2? Sim. É uma etnia, então é assim, né? O povo indígena, então são vários povos, são várias etnias. E cada etnia pode ter muitas aldeias. Pode ter uma só, mas pode ser dezenas, né? Então, elas podem até estar geograficamente distantes uma das outras, né? Devido à nossa história, né, no Brasil e em outros países também. Então, a gente está trabalhando lá com 2 aldeias. E essas 2 aldeias são da mesma etnia. Vou renovar aqui o conhecimento dessa história. Era uma aldeia apenas, né, que é a aldeia matriz. E lá nessa aldeia, teve eles tiveram um rompimento no passado, há um pouco mais de 20 anos atrás. E a principal causa desse rompimento foi o Evangelho. O Evangelho chegou, e aí algumas pessoas receberam o Evangelho e foram expulsas da aldeia, né? Foram colocadas, olha, aqui vocês não podem ficar mais, vocês vão ter que ir para outro lugar. E aí eles foram para outro lugar perto, assim, 10 minutos de carro, né? Mais para cima. Por isso que a gente fala muito lá, aldeia de cima e aldeia de baixo. Então, a aldeia de cima ficou sendo uma aldeia com essas pessoas que foram convidadas, fortemente encorajadas a se retirar, vamos digamos assim, né? E aí eles foram lá para cima. E tiveram seus filhos, está em 20 anos, imagina, né? A aldeia, de certa forma, ela cresce. E a aldeia de baixo ficou sendo esse lugar que realmente ali não era possível fazer culto, não era aceito, né? Ainda mais porque depois, nessa aldeia de cima, eles pararam com os rituais, eles pararam com muitas, não todos, mas com muitas coisas que caracterizam, são a identidade da cultura deles, né? Justamente por conta da catequização que aconteceu.
Pode passar. Então, essa é a história da aldeia. Então, a gente chega lá, como que Léo e Priscila e as 3 bênçãos de Deus chegam nesse lugar. Né? A gente chega através da Jocum Chapada, né, que tem um relacionamento com essa aldeia de cima, com um pastor, né, que é um indígena e é um pastor lá da aldeia. Eles têm um relacionamento e esse pastor dessa aldeia, ele pede, né, para que a gente, como base, como movimento missionário, faça um trabalho lá de discipulado, de estudo bíblico com eles e tudo. Então, a gente chega nesse contexto. Então, a base olha para a gente e fala assim, ó, vocês ficam responsáveis, então, por esse trabalho lá na aldeia X, na aldeia do Cerrado. Então, nós fomos para lá, e aí lá a gente fazia esse estudo bíblico transcultural, né, o trabalho de discipulado, né, 1 a 1 com eles e com as crianças. Ali mesmo a gente eu comecei a desenvolver o trabalho da saúde com as mulheres também, a gente fazendo rodas, conversando sobre saúde da mulher, e os trabalhos de estudo bíblico, como eu falei, né, discipulado. Aí pode passar. E aí surgiu uma oportunidade lá na aldeia. Logo assim que a gente chegou, o Léo veio com as ideias dele lá. Depois ele vai falar aqui, daqui a pouco ele vai falar e vai explicar. Ele veio com umas ideias e aí os indígenas se interessaram, porque eram coisas que eles não tinham. Então, a gente teve um primeiro projeto com eles, assim, de ferramenta do nosso trabalho, que foi o banheiro. Então, o banheiro deles era daquele jeito ali, que está na primeira foto. E quando tinha, às vezes nem tinha isso, né? Às vezes não tinha nada. E aí a gente lançou uma campanha na igreja, a gente mandou, falou, olha, a gente quer fazer os banheiros para eles. A igreja participou, muitos irmãos participaram, e a gente foi e construiu, levamos uma equipe, tinha uma equipe com a gente, uma média de 20 pessoas. E a gente, em pouco tempo, a gente conseguiu fazer 6 banheiros, né, lá, cada banheiro para uma família. E com as técnicas que o Léo vai falar daqui a pouco, que são as técnicas que valorizam e permanece uma identidade deles, né? A gente, não o tijolo, mas o barro, né, que é o que eles usam. Então, a gente, com as técnicas, com os recursos que eles tinham, a gente construiu de forma bela e higiênica e com saneamento e tudo mais. Depois o Léo vai falar mais. E esse acontecimento, essa ida, cada ida na aldeia é um acontecimento. Então, nessa ida dos banheiros, uma pessoa, um indígena da aldeia de baixo, foi lá para ver esse movimento que estava acontecendo lá em cima. Quando ele viu que a gente estava construindo sem o aparato não indígena, mas respeitando a cultura, valorizando a cultura dele, ele falou, então é isso que vocês querem fazer? Poxa, que legal e tal. E aí o Léo, então, você não quer me apresentar lá para a sua aldeia? Não posso fazer uma visita lá para a gente conversar sobre isso? Você não quer? E ele era justamente o neto do cacique da aldeia de baixo. E aí ele falou, eu vou ver lá. E aí desceu, enfim, quando subiu, esse não é o cacique, é o parente. Mas como ele é um ancião da aldeia, às vezes, talvez tenha valido assim, uma credencial ainda maior, né? Então, ali estabeleceu uma primeira aliança, um primeiro contato com a aldeia de baixo. E pode passar. E aí, beleza, ficamos, poxa, que legal, que bênção, estabelecemos um relacionamento, né? Temos uma entrada, podemos chegar lá, pelo menos dar um oi, tudo bem e tal. Beleza. Aí, continuamos o nosso trabalho na aldeia de cima. Decidimos fazer o acabamento na casa do cacique, numa ida, mais um evento. Como eu falei, cada ida é um evento. Teve mais uma ida, e nessa ida a gente decidiu barrear, que a gente chama, né? A casa do cacique e dar o acabamento. Daqui a pouco vai ter umas fotos, vocês vão ver como é que é antes e depois. E aí as crianças participam, né? Você vê, né? Que aqui é todo mundo. E aí eles também participaram. Isso é muito legal, porque assim, o indígena não é que ele é desconfiado, né? Mas é que ele é observador. Ele não é igual a gente que já chega, né? Rindo, abraçando, não, ele já fica observando, ele quer saber, né? O que você veio, para quê e tal. Então,
mas ali ele já tinha, a gente meio que ganhou o coração deles, assim, pra gente, quando a gente fez os banheiros, e aí eles já toparam fazer aquela coisa estranhíssima, que para eles isso é muito estranho, fazer esse acabamento, mas toparam fazer, acho que vai dar certo. Aí entraram com a gente. Pode passar. E aí, por causa daquele acabamento, olha o que aconteceu. Não olha lá para a foto, não. Brincadeira. Por causa daquele acabamento, a gente não sabia, lembra? Cada ida é um evento. A gente não sabia que naquela ida ia ter um evento lá, chamado o ritual da menina moça. É um dos rituais que eles não pararam na aldeia de cima. E nesse ritual, a menina que está entrando na menarca é quando a menina menstrua pela primeira vez. A filha do cacique entrou na menarca e eles fizeram um ritual onde ela saía de um lugar, fica ali por algum tempo, resguardada, e ela sai e fica na frente da casa dele, sentada e tal, toda linda. E aí as pessoas vêm, faz parte desse ritual que pessoas venham de outras aldeias e coloquem alimentos assim na frente dela, e todo mundo come junto depois, no final, sabe? É como se fosse um banquete mesmo, uma festa. E a gente não sabia disso, né? A gente só fez a casa, que a gente entendeu de Deus de fazer a casa do cacique, começar pela casa dele, a gente começou. E a gente acabou, quando ficou bonita a casa dele, toda por fora. Era o domingo, que era o evento. A gente ficou sabendo no sábado, e eles fazem esse evento na hora que o sol está nascendo. Então, amém, gente, vamos lá. Então, 4 da manhã, a gente estava lá acordado para ver o que ia acontecer. A gente não tinha detalhes. Quando a gente viu que o evento significava pessoas vindas de outras aldeias para ficar na frente da casa que a gente tinha barreado, a gente se tremia todo, ficava assim, meu Deus, isso está acontecendo. O que será que eles vão pensar? A gente ficava assim, né? O que será que eles vão pensar? Será que eles vão gostar, não vão gostar? E assim, que loucura, né? Justamente ser naquela casa, naquela situação. Bom, o que aconteceu? Aconteceu que muitos ficaram encantados e foram, né, ter com o Léo e falar, Léo, é você que faz isso aí? O Léo todo cheio de medo, né? Sou eu, por quê? Não, porque a gente gostou muito, você tem que ir lá na nossa aldeia, você tem que fazer isso lá também, você tem que ensinar isso pra gente e tudo. Então, quem trabalha com aldeias indígenas sabe que você não pode chegar numa aldeia porque você está afim de passar por ali, você precisa ser convidado. Então, a gente estava sendo convidado para ir para várias aldeias ali do Mato Grosso, daquela etnia. Isso era muito especial e isso tinha uma força, né? É muito precioso isso, né? Enfim, e aí a gente foi, essa aqui lá na aldeia de baixo, essa aqui é uma foto em frente à Palhoça, que é o lugar onde eles fazem os rituais com, né, os encantados, lá todas as festas deles, que eles guardam isso, né, muito forte na aldeia de baixo. E aí nisso, a gente foi lá na casa eles chamaram a gente começou a ir para a casa deles e tal, e numa dessas idas, o Léo, como quem não... o Léo é assim, quem conhece ele, tá? Ele vai falando, aí ele fala um negócio assim... Ele já sabe que a resposta é não, mas ele fala do mesmo jeito, aí finge que não falou, continua conversando. E aí ele chegou lá e falou para a esposa do cacique, falou, poxa, o que você acha de a gente vir fazer um culto? Ele já estava esperando que ela já falasse, né? Você está doido aqui? Aí ela perguntou, mas o que seria isso? Aí ele, eu tinha que cantar umas músicas e fazer umas orações, uma palavra. Pode. Acho que ele não estava esperando essa resposta, né? Ele falou, e agora, Priscila? Porque aquilo era realmente muito, muito incrível, né? Pela história, como eu contei para vocês aqui, né? A gente tem aqui uma quebra, né, dentro de famílias aqui, por causa disso, por causa do Evangelho, né? Não por causa do Evangelho, mas, enfim, por causa de todo um contexto. Mas aquilo foi muito, muito especial, né? Foi muito poderoso. E ela permitiu que a gente fosse lá. Então, na mesma hora, a gente começou a catar as cadeiras, vamos levar lá para baixo. E a gente chegou lá. Essa foto aqui, assim, eu gosto de falar dela, porque eu estou rindo, mas eu estou rindo de desespero. Porque a gente chegou lá e marcamos 6 horas e ninguém apareceu.
A gente só ficou a gente, as cadeiras. Aí a gente tinha uma equipe lá, uns outros missionários com a gente. E as cadeiras, a gente botou um monte de cadeira, assim, um círculo, né? Fogueira, aquilo tudo. A gente crente que estava bombando. E o Léo ainda falou, né? Vamos fazer na frente da... Eu falei, gente, não tinha outro lugar para fazer? Não. Tinha que ser na frente do negócio ali, né? Da palhoça. Mas, né? Deus que orientou, então a gente ficou bem. Mas aí o sol estava indo embora, a hora passou, já tinha mais de meia hora, que já a hora marcada, e nada de ninguém chegar. E ali a gente tirou, vamos tirar pelo menos uma foto nossa, né, para a gente poder, né, dizer que a gente esteve aqui, tá bom? E tiramos a foto. E a gente começou a orar, Senhor, traz essas pessoas, traz esses queridos, esses irmãos e tal. E aí, quando o sol já tinha realmente baixado, estava aquele crepúsculo. Eu lembro que eu estava orando bem atrás ali da palhoça, andando de um lado para o outro. E aí eu comecei a ver umas cabecinhas assim, vindo lá longe, sabe? Meu Deus, mas eu queria chorar tanto. Eu falei, não acredito, está acontecendo. E aí, quando a gente viu, quer dizer, a gente não viu direito, porque eles só vieram quando estava tudo escuro. Olha a foto que a gente conseguiu tirar ali. Né? E eles têm o costume de levar os seus próprios banquinhos, então eles estavam muito mais sentados atrás, com os banquinhos deles, e ficaram ali. Gente, a gente se empolgou. Quando a gente viu, tentei fazer uma contagem assim, no escuro, e vi, assim, tinha pelo menos 80 pessoas ali, mas eu não tenho um número exato, né? Porque tinha gente da árvore, atrás da árvore, sei lá, em cima da árvore. Mas, assim, a gente olhava para aquilo e a gente não conseguia parar de falar, parar de cantar. Vamos mais uma música, e mais um não sei o quê, mais uma oração, agora vamos orar por isso, agora vamos orar por... Chama o fulano, aí vamos mais uma palavra aqui sobre não sei o quê. E a gente ficava assim, Deus ia trazendo, o Espírito ia trazendo, e a gente não ia parando, não queria parar. E eu vou te falar, ninguém levantava, ninguém saía, então a gente continuava, até a hora que a nossa garganta estava seca. E aí o Léo falou, queridos, é isso. Ok, amém. Eles não têm esse hábito, né? Então, eles, sabe, ficavam assim, esperando. O que é agora? Então, amém, é isso. Obrigada por vocês. Vamos fazer uma oração para encerrar. Orou para encerrar e ninguém levantar. Amém. Então, olha, a fogueira está aqui. Se quiserem trazer uma anta, um porco para a gente assar aqui, a gente fica aqui com vocês. Não tem problema, não. A gente fica. Mas ninguém levantava. E a gente ficou a noite toda lá conversando, tentando, conseguimos algumas fotos com eles, que é difícil. Pode passar. E foi um dia muito legal, porque nesse dia, um pouco antes dessa foto, né, de manhã, eu liguei para o pastor Maurício, no dia anterior, e falei para ele o que ia acontecer. Então, quem estava aqui na época sabe que o pastor Maurício acionou o pessoal nos grupos e teve o pessoal orando por nós, intercedendo por nós para esse dia acontecer. Então, assim, foi da igreja, né? Nós todos vivemos aquilo ali intensamente e a igreja estava com a gente todo momento. Aqui foram outros cultos que aconteceram lá, a gente continuou fazendo cultos evangelísticos, mas a gente começou a perceber que o que era importante mesmo ali era relacionamento, era ir de casa em casa. Deus estava apontando para a gente estar dentro das casas, orando com eles, ouvindo e, enfim, estabelecendo conexões com eles. Pode passar. E aí, bom, quando aconteceu o culto, abriu as portas, né? Eu pude trabalhar na escola, com a parte da saúde da mulher, com as meninas, com as adolescentes, falando sobre o corpo, né, saúde. E aí foi impressionante, irmãos, porque a gente pôde, qualquer dia que eu falasse, olha, eu queria ter um tempo na escola hoje, eles paravam, eles reuniam os meninos e eu podia ter com eles, era uma coisa impressionante, a gente nunca esperaria por isso assim. E aqui, o que aconteceu? O Léo vai falar melhor sobre isso. Nós temos uma ferramenta de trabalho que o Léo nos lidera. E nessa ferramenta a gente faz seminários para pessoas que são missionários e pessoas que querem servir os povos, nem que seja nas suas férias do seu trabalho. E a gente fez um seminário depois desse rompimento, dessa abertura que teve eu digo quebra de muro mesmo que foi, sabe, para quando a gente entrou ali. Mas a gente fez um seminário e vieram jovens, veio do Rio de Janeiro, uma menina adolescente de 16 anos foi fazer o curso lá com a gente, o seminário. E o prático do seminário, a gente levou os meninos para a aldeia, para barrearem as casas da aldeia de baixo agora.
E aí foi, né, outra coisa especial, porque eles foram servidos ali, viram pessoas de vários lugares se movimentando para ir servi-los, e isso só, né, alimentou mais ainda o nosso relacionamento. Pode continuar. E aí, aí dá para ver um pouquinho, né, como é que é o antes aqui, depois lá, como é que ela está ali. Eles estão acostumados a refazer essas paredes muitas vezes mesmo. E com esse acabamento que a gente está levando para eles, eles não precisam mais fazer isso. E isso para eles é maravilhoso, né? Assim, eles ficaram realmente encantados com isso, fora a beleza, que pode pintar a parede. Vai ter uma outra foto que eles iam pintar, coisa que eles não fazem, é pintar a parede, né? Eles queriam muito, eles têm tintas naturais lá. E eles não pintavam porque assim fica um pouco mais difícil, né? Pode passar. Então, a gente entende que a gente trabalha com justiça e misericórdia através dessa ferramenta de trabalho, né? E capacitando eles também a viverem isso, né? Aprenderem e continuarem, né? É uma coisa que eles não ficam dependentes da gente, é uma coisa que eles aprendem e eles continuam fazendo sem... uma das travas dos receios deles era que, assim, quando vem catequizar a gente, aí a gente tem que mudar tudo, vai começar a construir tijolo, e eles não querem isso, né? Eles querem continuar com a riqueza que eles têm, com a cultura que eles têm. E aí, essa técnica permite que eles continuem, só que com mais riqueza, né? Mais aprimorado. São técnicas novas. Pode continuar. Aí, mais uma casa. Essa é a casa do cacique. Pode passar. E essa é a equipe que fez, né, que estava trabalhando lá com a gente, adolescentes, jovens, do Rio de Janeiro. Olha que coisa, foram de muito longe. Vocês acreditam que tem gente do Rio de Janeiro que vai lá, gente? Vocês, né? Você imagina você lá também com a gente. Olha que coisa maravilhosa. É possível. E aqui, aquela casa, ele pintou, esse rapaz, amigo nosso, né? A gente já chama de amigo, e ele fez com a família dele. Isso, para a gente, também é muito especial, porque a gente entende que Deus nos chamou como família. Então, a gente faz tudo com as crianças, né, elas barreiam junto com a gente. E quando eles percebem isso, a gente percebe que há um novo olhar sobre fazer tudo em família, com as crianças e tudo. E foi uma família que fez isso aqui junto, na casa. Por dentro, eles já inovaram, né? A gente só chegou por fora e eles já estavam inovando, indo por dentro da casa. Pode passar. Isso aqui é um pouco do dia a dia da vivência lá na aldeia. O Piatã, que é o caçador, né, verdade? E o seu Antônio, que é um indígena lá da aldeia de cima, nosso querido, um amigo. Aí os porcos, é o dia a dia, né? É isso aí, o Piatã segurando a pata do bicho lá, coitada, a Isabel lá olhando, tirando as tripas. Quem tem estômago fraco, passa logo para não dar problema. Aqui são os relacionamentos que a gente faz, né? As crianças fazem, né? Eles estão lá vivendo intensamente coisas incríveis, né? Se apropriando de um trabalho que também é deles, que é levar o evangelho, né? Eles também vivem isso. E aqui essa foto é muito especial porque eu estou ali com a última parteira da aldeia, né? Tem duas, mas uma já não é muito consciente, mas é muito sã. E essa ainda e aí eu pude viver ali, vivenciar um pouquinho com ela, e isso foi muito especial para mim, que é a minha área, né? Acho que eu não falei, eu sou doula, educadora perinatal, então eu trabalho nessa área e uso essa ferramenta para os indígenas. Essa aqui é uma foto que a gente bota, mas eu não gosto, porque é uma foto que o Léo estava ali ajudando o rapaz, né? O indígena lá no negócio como é que é o nome? Represa, né? Barragem. Aí estavam lá, tiraram foto, o Léo mergulha, arruma um negócio. Aí no dia seguinte aparece a sucuri enorme que estava ali na hora que eles estavam lá, com certeza. E eu tenho 3 filhos para criar. Pode passar. Obrigada. Obrigada, Gabriel. Aqui é isso, né? A gente, o lazer deles, a Liz ama, né, a pintura, e eles fazem com o maior prazer, gente. Eles são muito queridos, se abrem, são amigos, né? Ali tomando banho de rio, eu e os meninos lá, as crianças da aldeia também, que são maravilhosos com a gente. Isso é outro dia a dia, a gente dorme na rede, que é uma bênção para a coluna, é bom mesmo. Piatã com a ossada de algum bicho, não sei se é anta, alguma coisa.
E a gente tomando banho ali. Esse banho aí que é uma delícia. Um calor danado, chuveirão é a melhor coisa. Isabel toda suja de barro. Amém. Para vocês saberem assim, Léo e Priscila, como é que estão agora? Imagina, já deixa eu dar uma foto para vocês poderem imaginar. Isso aqui é uma equipe. Então, Deus começou a dar pessoas, enviar pessoas para trabalharem com a gente especificamente. Né? A gente já não está mais só como família. Agora a gente tem pessoas que... E aí, agora? A gente vai para onde? Agora é a aldeia? É o Pantanal? Então, tem pessoas agora que estão realmente vivendo isso com a gente, porque Deus está chamando. Aqui, esse ano, eu vou concluir agora. Esse ano a gente teve um tempo muito especial. Deus orientou a gente a trabalhar com eles, com a aldeia de cima, a história de Deus, né? E como que essa etnia, como que os indígenas, porque vou deixar uma coisa assim clara, cada etnia é um povo diferente. É como dizer assim, brasileiro e vamos botar aqui, argentino, é tudo a mesma coisa, é tudo a América do Sul. Não, cada etnia tem as suas próprias crenças, tem as suas próprias vivências, seus costumes, sua cultura. Não é assim, é tudo indígena. Não é assim, tá? Acho que vocês sabem, mas só para reforçar. Então, a gente queria trazer a história de Deus e colocar essa etnia, essa aldeia dentro dessa história. Onde que eles se veem, a identidade deles dentro do que Deus... a narrativa de Deus desde a criação até hoje, né? Para eles se verem dentro dessa história e não assim acenando para algo que não pertence a eles. Então a gente fez todo esse caminho com eles. A cada ida lá a gente fazia os estudos, né, daquele período da história. Então a gente vem na criação, a Trindade, depois a criação, a queda, depois o chamamento de Deus, né, para Abraão. E o povo de Israel, quando ele acontece, né, quando ele é formado, e depois os profetas, enfim, a gente foi trazendo tudo até a vinda de Jesus, até Jesus vir pela primeira vez, e depois e a expectativa do seu retorno. Então, cada ida a gente foi fazendo um ponto. E eles foram desenhando aquela linha do tempo lá no fundo, tá vendo no fundo atrás do rapaz? Tem uma linha do tempo lá em cima. E era uma linha que eles desenhavam. Então, a gente ia, falava, trazia aquele momento da história, aquele marco, e ia embora. Quando a gente voltava de novo para fazer a próxima, eles já tinham desenhado a anterior. Então, a gente abria na hora, assim, eu já ficava, né, no coração, né, meu Deus, que coisa maravilhosa. Então, partia deles mesmo, tanto que está lá até hoje, né? Eles colocaram lá e faz parte hoje da igreja, né, da decoração da igreja e tudo. E nesse dia que esse rapaz está aqui, foi o dia que a gente fez o encerramento. E nesse encerramento, a gente fez uma mesa, eu acho que depois vai mostrar, a gente fez uma mesa onde todos eles da aldeia puderam se sentar, e eles tinham os seus nomes na língua deles, né? na cultura deles. E a gente entendeu isso da parte de Deus, de trazer, chamar de volta o nome deles, como eles são, como eles nasceram. E isso foi para eles, muitos ali ficaram assim impactados, porque já não pensavam nesse nome há muito tempo, já não se falavam desse nome há muito tempo. Isso foi muito especial. E ali é o porco que eles caçaram para esse dia. Pode passar. E a gente fez uma apreciação com eles, né? A gente dividiu como se fosse um amigo oculto, mas era amigo apreciação. Então, na hora, eles tinham que ir lá na frente, que é bem difícil para eles também, eles não têm esse costume de falar, né, na frente, mas eles tinham que ir lá e falar algo sobre o outro, né? Que eles tinham tirado algo que revelasse a glória de Deus, a presença de Deus, o caráter de Deus, algo que revelasse a imagem e semelhança de Deus. E eles fizeram isso. Foi muito emocionante para muitos, da Itália Alice e o seu amiguinho. E todos eles fizeram. Muitos deles falaram, nossa, poxa, a gente nunca fez isso, a gente nunca teve oportunidade. Pais, né, falando com os filhos, eles também vivem problemas de relacionamento, como todo mundo. Então, foi algo que a gente viu que foi Deus mesmo que deu para a gente. E essa família que está aqui no final, essas últimas 4 pessoas aqui, 3 pessoas...
Era uma família que veio lá aldeia de baixo, nesse dia. O que aconteceu? A gente estava encerrando um período, um ciclo de estudo com a aldeia de cima, e de repente tinham pessoas da aldeia de baixo. A gente teve que se ajeitar lá, descobrir o nome deles, né, como é que era o nome deles na língua deles e tal, aquele movimento. E a gente não entendeu exatamente por quê, o que eles estavam fazendo ali. Mas participaram com a gente, botamos, né, a mesa e tal para eles também. No final, eu conversando, comecei a conversar, a gente é uma família que a gente já conhecia lá de baixo, e a gente conversando com eles, Deus falou, né, propõe, fazer igual o batismo, né, propõe, vê se tá, vê se há aceitação. Aí a gente propôs, o que vocês acham da gente fazer isso lá embaixo, na casa de vocês? Porque era o que Deus havia falado com a gente, é de casa em casa, né? E aí a gente, de novo, faz aquela pergunta, a gente entende que Deus está orientando, mas a gente fica assim, né? Mas se não puder, não tem problema não, não acabou nossa amizade aqui. E aí a gente perguntou e eles falaram, puxa, toda vez que vocês viessem aqui, vocês iriam lá embaixo, na nossa casa, fazer um culto também? Se puder. Ai, pode sim. E aí, naquele dia, a gente marcou um novo momento também na nossa história com essa aldeia, porque pela primeira vez, depois de quase 3 anos, né, 2 anos e pouco, a gente conseguiu uma casa de paz para poder entrar na aldeia de baixo e realmente estabelecer um vínculo, uma rotina de culto e palavra e tudo mais. Então, esse dia foi o fim de um ciclo, né, e o início de outro que Deus nos permitiu. Eu até mandei para algumas pessoas que eu tenho contato os nomes, né, para estarem orando, e essas pessoas têm retornado para a gente, realmente têm orado. Pode passar. Isso aqui já é outra coisa. Pode voltar. Mas é isso, irmãos. Eu li aquele texto em João 4, né, falando aqui que Deus falando, né? Eu os enviei, Jesus falou, né? Eu os enviei para colherem o que vocês não cultivaram. Outros realizaram o trabalho árduo e vocês vieram a usufruir do trabalho deles. Então, isso é o que nós sentimos, né? Que a gente está usufruindo do trabalho que outras pessoas realmente semearam e, ao mesmo tempo, estamos semeando outros, né? Continuando a semear para que outras pessoas possam vir e colher os frutos disso, né? Do que a gente tem semeado. Então, orem por essa aldeia, né? Nós temos muito para conversar ainda sobre o futuro, nosso futuro ali, mas que o Senhor possa realmente trazer pessoas ali para continuarem esse trabalho, né? Continuarem aquilo que está acontecendo. A gente olha, a sensação, acho que a expressão que vem quando a gente olha para lá é assim, meu Deus, está acontecendo diante dos nossos olhos, a coisa está, né, que a gente achava tão difícil, tão impossível, as conversas, né, Léo, totalmente diferentes, né, o teor das conversas que a gente tinha há 2 anos atrás a respeito desse lugar é totalmente diferente do que a gente tem agora como desafio. Então, que os irmãos continuem orando por esse lugar, mesmo sem saber o nome, não tem problema, falar aquela aldeia lá que a Priscila falou, e que Deus abençoe. Você vai falar, amor? Não, já passou, né? Glória a Deus, irmãos, glória a Deus. Ainda nesses domingos pela manhã, Léo e Priscila ainda vão compartilhar com a gente aqui muito de suas experiências, o quanto Deus tem sido gracioso com a vida deles, a partir também da nossa igreja, a partir também de todo o envolvimento que a igreja tem, não apenas em dízimos e ofertas, não apenas em ofertas também muitas vezes diretamente para eles, mas através da oração, através de todo o acolhimento que nós temos a essa família desde quando eles chegaram aqui como casal apenas. E hoje nessa família aí tão grande e linda que nós aprendemos a amar e temos sido muito bem representados como reino de Deus naquele lugar. Então quem sabe Deus vai chamar, vai levantar mais alguém aqui, né? Paulo plantou, Apolo regou, mas Deus é quem dá o crescimento. Amém, queridos? Eu queria convidar você a participar desse momento, dízimos de oferta, e logo depois compartilhar uma palavra ao seu coração. Eu queria que você pudesse ter essa liberdade no seu coração de fazer, de entender o quanto é abençoador aquilo que você faz, e faça por liberalidade do seu coração,
não faça por torpe ganância, não faça com barganha com Deus, porque Deus não é obrigado a dar nada. Nós ofertamos e dizimamos entendendo que Deus já nos deu. Nós fazemos como um tom de gratidão. Então não saia do seu lugar. Se você quiser ofertar pelo gasofilácio, ou você quiser fazer pelo Pix, pela transferência, pelo débito automático lá atrás, você tem diversas formas, mas não faça com peso no coração, não faça preocupado, faça com gratidão. Saia do seu lugar dizendo para Deus: e Senhor, muito obrigado por participar desse momento. Mas antes de dar as ofertas aqui, eu queria convidar e chamar as crianças, chamar os juniores nesse momento. Eles também estarão descendo, e eu queria que você pudesse também orar a Deus pela vida desses pequeninos. Eu tenho certeza que eles também serão ministrados agora, e vai ser uma bênção para a vida deles, em nome de Jesus. Então, todos os pequenos, as crianças, os juniores podem vir também. Eles vão estar descendo ali, tendo um momento deles. Nós agradecemos a Deus por essa manhã, louvamos ao Senhor pela vida desses pequeninos aqui, em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Irmãos, apenas dando uma informação para os irmãos, a nossa irmã Sebastiana já está em casa. Eu quero agradecer os irmãos que essa semana, Maria, cuidado aqui, cuidado para você não, isso, que essa semana não receberam mensagem, né, em relação à nossa irmã Sebastiana. Graças a Deus ela está em casa, ainda carece de nossos cuidados, mas muito obrigado, porque nós conseguimos o objetivo, que era comprar uma cama, que era comprar um colchão. Ela está acolhida ali pela família, mas ainda estamos, pastor Robson, a equipe pastoral, estamos tentando buscar um lugar para que ela também possa ali ser bem melhor acompanhada, porque a família também tem algumas demandas que geram alguma dificuldade. Então eu queria que você pudesse orar por nós, pedir para que Deus possa abençoar, dando estratégia para também contribuir de alguma maneira para a vida da nossa irmã Sebastiana. Senhor, muito obrigado mais uma vez pela vida desses pequeninos, muito obrigado pela vida de cada um deles, que o Senhor continue abençoando, que eles vão descer agora e que ali eles estejam aprendendo da Tua palavra. Nós queremos te agradecer pela vida da nossa irmã Sebastiana, que já está em casa, sendo acompanhada pela família, pelo amor da família. Que o Senhor continue também dando força para que ela consiga superar esse momento difícil da enfermidade, mas nós cremos que o Senhor tem ajudado ela a cada dia ali. Abençoe o teu povo, mais uma vez, no nome de Jesus. Amém. Bom dia, amada igreja, graça e paz do nosso Senhor Jesus. Queria parabenizar os homens dessa igreja. Ontem nós tivemos nosso primeiro encontro da resenha, futebol, palavra, churrasco, foi uma bênção.
Mês que vem, vamos repetir a dose. Quem estava aí ontem no futebol dos homens aí? Foi bênção, irmãos? Amém. Irmãos, hoje eu estou responsável de trazer a mensagem aos irmãos e com muita alegria e temor no coração durante esses dias, tenho estudado. E Deus colocou no meu coração, no final desse ano, algumas reflexões do ano que se passou. De saldos positivos, saldos negativos, coisas que eu deixei de fazer, coisas que eu poderia ter feito. E normalmente quando nós iniciamos o ano, nós tendemos a fazer algumas resoluções, algumas projeções de como que será o novo ano, não é verdade? De como que vai ser, o que eu preciso fazer para que essas bênçãos sejam atendidas, qual o método, qual o processo, como que eu faço para alcançar as nossas metas. E numa das pesquisas, estudando, conforme tem passado os anos, nós percebemos que as resoluções ela têm tomado outras prioridades. Nós temos procurado realizar as nossas necessidades. E por último, e quando tem alguma coisa relacionada à nossa vida espiritual. E em cima dessas reflexões, em cima desse pensamento de como que foi o ano anterior, como que eu desejo que esse ano seja para a minha vida, e eu estou fazendo a leitura de um livro, Chega de Regras, e ele ministra sobre 2 princípios, e é sobre esses 2 princípios que eu queria dividir com os irmãos. Aquilo que Deus ministrou no meu coração, eu peço a Deus que também possa ministrar o seu, trazer transformação, que você possa estar atento, que o Espírito Santo, da mesma forma que ministrou o meu, possa ministrar o seu. Amém? Ele chama do princípio da linearidade, que ele chama isso do antigo caminho. Esse princípio da linearidade, ele entende que as nossas projeções, as minhas resoluções de 2023, ele chama de B. E para que eu possa alcançar essas realizações, eu preciso executar que ele chama de A, alguns processos, alguns métodos. Estão comigo? Então ele chama esse de antigo caminho, onde para que eu possa alcançar minhas resoluções, eu preciso passar por algumas etapas. E a gente percebe que existe hoje muitos profissionais da área chamado de coaching, que nós vemos hoje bastante livro, 12 passos para você ter uma carreira profissional bem-sucedida, não é verdade? Hoje também nós, na carreira esportiva, alguns profissionais, alguns psicólogos que participam, fazendo com que eles possam realizar tarefas para que ele consiga alcançar o B, que é as suas resoluções, um campeonato, um emprego melhor. E a gente percebe que esse princípio que ele chama de antigo caminho, nós também estamos executando em nossas igrejas. Isso chama muito a atenção, porque, por exemplo, para a criação de filhos, para que você tenha os seus filhos bem-sucedidos, você utiliza a mesma ideia, só que com princípios bíblicos. Você deixa de executar princípios seculares por princípios bíblicos. Eu vou colocar ali na EBD, vou falar do ensino bíblico, colocar numa boa faculdade, e para que ele seja bem-sucedido. E ele chama esse princípio da linearidade. E não é à toa, irmãos, que um dos vídeos mais acessados no mundo são vídeos de passo a passo. Como que eu faço isso? Não só no Brasil, mas em todo o mundo. Vídeos de como que eu consigo executar, os chamados tutoriais, né? São os maiores vídeos acessados no mundo inteiro. Então nós estamos sempre precisando de algumas etapas, de algum processo, métodos para que eu seja beneficiado, para que aquela bênção seja alcançada. A gente percebe que também essa ideia, irmãos, a gente vê até em algumas igrejas, algumas pessoas compreendendo a salvação como se eu precisasse fazer algo para ser salvo, que eu preciso de realizar obras para ser salvo, que eu preciso fazer parte, co-participante da salvação, que é a fé mais alguma coisa, e no final vou ter o resultado da minha projeção, que é a salvação. E a gente percebe que no livro de Efésios 2, de 8 a 9, diz: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que nem se glorie, e nem se glorie. Amém? Aí,
falamos do princípio da linearidade. O outro princípio que esse livro aborda, irmãos, é sobre o princípio da liberdade. O princípio de nós estarmos livres na confiança no Senhor, livres para a bênção da permanência, a bênção da presença de Deus. O princípio da linearidade me leva para a bênção da vida, e o princípio da liberdade me leva para a bênção da presença do Senhor. Amém? Estão comigo, gente? Amém? Bom dia. Então, existem alguns perigos. No antigo caminho, nós seguimos o princípio da linearidade, existem alguns perigos. Que perigos são esses, irmãos? Nós temos a impressão que funciona. Caso funcione, sim, funcionou, vou utilizar alguns processos, alguns métodos. Uma vez funcionando, corremos o risco de nós nos tornarmos orgulhosos. Porque nós podemos até falar algumas palavras, Deus seja louvado, mas dentro do nosso coração existe uma voz que diz, eu fiz parte disso. Por exemplo, uma mãe vendo o filho casando e comenta com outra mãe, e ela fala, nossa, como seu filho, ele está projetado profissionalmente, casou com uma bela esposa, ele tem um rapaz bem-sucedido perante a sociedade, perante a sua família. Só que lá no fundo, existe uma voz no nosso coração que diz, mas eu coloquei ele na EBD, mas eu fiz com que ele participasse de bons colégios, eu fiz parte disso, e nós corremos o risco, no antigo caminho, de nos tornarmos orgulhosos. O outro ponto, na impressão de que esses métodos, para alcançar as nossas projeções, nós corremos o risco de nos tornar frustrados. Por quê? Eu executo todo aquele processo e o processo não garante o sucesso, não garante ser bem sucedido. Eu executo os métodos, executo os processos, e a gente pode até falar algumas palavras entre nós dentro da igreja, dizermos, mas Deus está trabalhando, mas ainda não chegou, mas Deus está no controle de todas as coisas. Mas existe uma voz dentro de nós que faz a gente pensar, eu deixei de fazer algo, não é verdade? Quando a gente coloca todas as expectativas, mas eu acho que eu fiz algo errado, ou de repente eu deixei de fazer alguma coisa. Certa vez eu conversando com uma amiga minha, na minha casa, eu tinha acabado de ficar desempregado, fiquei logo em seguida veio a nossa segunda filha, vieram algumas dificuldades financeiras, mas Deus, todo momento, supriu todas as necessidades. E ela comentava comigo a respeito de o quanto era bom ser dependente de Deus, como era bom ser dependente de Deus, só que ela estava numa outra realidade. Ela estava bem empregada, ganhava financeiramente, ela estava bem, não tinha filhos e tudo se caminhava conforme ela tinha projetado. Todos os processos pela qual ela imaginou, ela conseguiu alcançar. Só que naquele momento eu estava desempregado e com 2 filhas e com as contas muito apertadas. E quanto é difícil, irmãos, a gente achar que impressão que funciona e temos a ilusão do controle. Nós nos iludimos no antigo caminho que nós realizarmos etapas, temos a impressão que funciona, podemos nos tornar orgulhosos ou frustrados, e também nós temos a impressão do controle. De que quando nós realizarmos todas as etapas, a gente fica inseguro de como que vai ser janeiro se eu não executar esse momento, como vai ser meu fevereiro, como vai ser daqui para frente. E nós perdemos a oportunidade de experimentar a liberdade da confiança de Deus, da soberania de Deus, porque Deus tem para nós sonhos maiores que o nosso, o pensamento dele é maior que o nosso, e nós deixamos, porque nós ficamos escravos dos processos, nós escravizamos das etapas, nós nos tornamos escravos de executar, e aquilo acaba trazendo algum perigo para a nossa vida, a impressão que funciona, e a impressão também de que nós temos o controle. Um outro perigo, irmãos, que eu queria dividir com os irmãos, é as nossas projeções, as nossas idealizações para o nosso ano agora, de 2023, correm o grande risco de tornar um ídolo da nossa vida.
eu queria que pensássemos juntos. Existe uma passagem da Bíblia onde Jacó, em algum momento, Lia passou a se tornar um ídolo na vida dele. A sua projeção era que ele conseguisse Raquel. Perdão, falei Lia, né, irmão? Raquel era o objetivo da vida dele, e ele pensou como que ele conseguiria, quais são as etapas, qual era o método que ele precisava para alcançar aquele relacionamento. E ele teve que trabalhar 7 anos, ele teve que trabalhar por um dote que era muito caro, e nós sabemos a história. O processo não garante ser bem-sucedido, ele foi enganado pelo seu tio, não é verdade? E ele teve que trabalhar 7 anos mais. Os estudiosos dizem que o dote que ele pagou para que aquele casamento acontecesse eram de 4 vezes mais o valor de um dote de casamento. Em algum momento, aquela projeção da vida dele, a resolução de ter Raquel como esposa, tornou um ídolo na vida dele e no coração dele. Então, o antigo caminho da linearidade, de executar processo, ela também pode ser um grande perigo em nossas vidas. E um outro perigo, irmãos, que nós corremos é contra as distrações. Contra as distrações. A projeção, as resoluções podem em algum momento nos distrair. Veja aqui comigo no livro de Lucas, capítulo de número 14, versículo 16 a 20 diz: Jesus respondeu: certo homem estava preparando um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora de começar, enviou o seu servo para dizer aos que haviam sido convidados: venham, pois tudo está pronto. Mas eles começaram um por um a apresentar desculpas. O primeiro disse: acabei de comprar uma propriedade e preciso ir vê-la. Por favor, desculpa-me. O outro disse: acabei de comprar 5 juntas de bois e estou indo experimentá-las. Por favor, desculpa-me. Ainda o outro disse: acabou de me casar e eu não posso ir. E assim, muitas vezes na nossa vida, nós temos nossas resoluções, nossas projeções para esse ano, e quando essa bênção chega, nós nos afastamos. Eu preciso de um carro para que eu consiga abençoar mais a vida, e você ganha o carro, você diminui a frequência, você vinha para a igreja com a lente do problema. Certo pastor comentou isso comigo uma vez. Nós chegamos à igreja, irmão, com o nosso casamento são até resoluções legítimas, amém? São resoluções que realmente nós carecemos. Nós chegamos até a Deus com nossa lente do problema, só que nós precisamos, quando chegarmos à igreja, ter um encontro com Jesus ao ponto de nós trocarmos nossa lente, olhar a lente de Cristo agora para o problema. Agora eu, com a lente de Cristo, vou olhar o problema. E assim, esses homens receberam as suas bênçãos e apresentaram algumas desculpas. Que nós corremos o risco, na linha da linearidade, apresentar desculpas para não experimentar a bênção da presença de Deus, a bênção da liberdade de confiar no Senhor. Um autor que me fez ressaltar, lembrar a memória de um outro livro que eu estava estudando na época do seminário, Jay Adams, um homem bastante conhecido, morreu recentemente, na linha de aconselhamento. E ele falava sobre a pirâmide de Maslow, que as necessidades, a realização das necessidades, elas estavam tomando uma importância que era só de Deus. Ele falava que eu vou conseguir somente adorar a Deus na sua plenitude, com toda a minha prioridade, quando eu tiver as minhas necessidades atingidas, realizadas. Ele cita de uma pirâmide de forma que a base seria a fisiologia. Se eu tiver minha respiração, minha água, sono bem sucedido, agora eu posso pensar na segurança. Vejam que sempre são etapas, sempre são processos. Agora que eu tenho a segurança do meu corpo, eu tenho um emprego, eu posso ter moradia, agora eu posso pensar em ter família, agora eu posso pensar, não é verdade, eu só vou casar agora quando tiver um emprego. Nós não dependemos do que Deus fala, e sim daqueles processos que nos são apresentados. Agora eu posso ter família, posso ter intimidade. Aí depois de eu ter um casamento, eu penso na minha autoestima, da relação de conquista, de ter novos ares.
novos desafios, para depois, então, ter uma realização pessoal. Ou seja, nós corremos o risco do perigo de entrar nesse antigo caminho, de as necessidades estarem tomando o lugar que é do Senhor. No seu livro, ele comenta que nós devemos amar ao Deus e ao próximo como a nós mesmos. Só que é o fato de nós priorizarmos as nossas necessidades para depois adorar o Senhor, para depois buscar amar ao próximo. Isso é uma filosofia, isso é um pensamento que não é bíblico, que nós devemos amar ao próximo como já nós nos amamos, mas nós priorizamos as nossas necessidades, para depois então buscar a bênção da presença. O livro de Lucas, capítulo de número 10, de 38 e 42, diz sobre uma passagem bem conhecida de Marta e Maria. E caminhando Jesus e seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta, o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. E aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importa que minha irmã me deixando sozinha com o serviço? Diz-lhe que ela me ajude, que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você não está preocupada e inquieta com muitas coisas, todavia apenas uma só coisa é necessária, uma só coisa é importante, mas ela escolheu a boa parte e ela não será tirada. No antigo caminho, nós corremos os riscos de distrair com o serviço, com o ativismo dentro das igrejas. Nós corremos o risco de perder a bênção da presença. Gente, concorda que era legítima a preocupação de Marta? Porque ela iria receber nada menos que Jesus. Ela ia receber não só Jesus, mas a sua comitiva, os seus discípulos. E como que eu faço? Quem é dona de casa vai saber mais de preparar com um lanche, como que eu vou recepcionar. E nós corremos o risco de perder a parte mais importante, que mais necessária, que o próprio Cristo aponta, que é a bênção da presença, a bênção de perceber o Senhor. Corremos o risco de, ao longo desse ano de 2023, estarmos envolvidos nos serviços, nas atividades, e não perceber a presença de Deus. Que possamos ter equilíbrio, porque são coisas legítimas, mas que têm tomado a importância que é do Senhor. Que essas coisas têm que realmente acontecer, mas de forma secundária, que a primária, amar a Deus sobre todas as coisas. Amém? E aqui também, eu estou falando um pouco corrido por causa do horário, mas dá para acompanhar, estão comigo? Amém? Filipenses, capítulo de número 4, Filipenses 3, perdão. Capítulo 3, versículo 4 e 6. Embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança, circuncidado no 8º dia, pertencente ao povo de Israel, da tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. A carta Filipenses é uma carta de Paulo, escrita da prisão, onde o objetivo dessa carta era trazer a unidade daquele povo e para que eles ficassem espertos, ficassem atentos quanto à questão da suficiência de Cristo, porque naquele momento existiam maus profetas, existiam pessoas que estavam enganando, dizendo que para que existisse a salvação, eles precisavam da circuncisão, era fé mais alguma coisa. E Paulo, ele repreende isso, repreende os falsos profetas, e ele começa a apresentar o seu currículo. Olha, veja bem, eu sou nascido, eu sou judeu de nascido, eu não sou prosélito, eu não adquiri o judaísmo depois de velho, eu sou judeu de nascença. Depois ele fala, eu sou da linhagem de Israel,
Ou seja, além de ser da linhagem de Israel, eu não sou de qualquer tribo, eu sou da tribo de Benjamim, a tribo mais importante, uma das tribos mais importantes. E ele fala que é hebreu, eu sou verdadeiro de hebreu, outras versões, hebreu de hebreu, porque ele dominava não só o grego, que era a língua do momento. Existiam muitos judeus que ele, na sinagoga, falavam na língua grega. Mas ele fala, ó, eu sou hebreu de hebreus, eu sei o aramaico, eu sei o hebraico. E também ele fala, quanto à lei, eu era fariseu. Perceba que quando a gente remete à ideia de fariseu, nós temos a ideia de hipócritas que Jesus apresenta, não é verdade? Só que também o fariseu, ele era muito zeloso quanto à lei. Ele era muito zeloso quanto aos processos. Então percebe que o apóstolo Paulo aqui está apresentando o seu currículo. Ó, quanto a métodos, quanto a processos, quanto a passos, eu sou o cara. Na verdade, aqui ele está falando que ele era, né? Eu sei seguir processo, eu sei como que faz, eu sei como que deve ser circuncidado. Dentre isso, eu sei muito sobre isso. Mas se a gente percebe no versículo mais para frente, do 7, diz assim: mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda, por causa de Cristo, aleluia. Mais do que isso, eu considero tudo como perda, comparado à suprema grandeza do conhecimento de Cristo, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas, e as considero como esterco para poder ganhar Cristo. Irmãos, é forte demais. Quando Paulo tem um encontro com Cristo, ele redefine as suas prioridades. Quando ele tem um encontro com Cristo, ele redefine o que ele considerava como muita importância, que ele era zeloso contra a lei. Essa parte que ele diz que era irrepreensível. Paulo não podia ser cobrado de omissão de executar a lei. Ele era irrepreensível. E hoje ele considera, após o teu encontro com Jesus, ao ponto de se relacionar com Jesus, de substituir todas essas coisas pelo conhecimento da glória de Cristo, pelo conhecimento de quem era Jesus. Esse conhecimento que a Bíblia aqui apresenta é o mesmo conhecimento relacional, não conhecer teoricamente, mas um conhecimento pessoal. E isso me chamou a atenção quando eu refletia que eu preciso melhorar meu relacionamento, que eu preciso realmente conhecê-lo, preciso ter as minhas experiências, que eu não fique mais falando das experiências que Gesiel conta para mim, das experiências que a gente lê de Paulo, mas que esse ano de 2023 possamos ter as nossas experiências com Cristo, ao ponto de nós redefinirmos as nossas prioridades, ao ponto de nós sabermos que ele diz essa palavra aqui, refúgio, em algumas versões, outras versões, ele diz como esterco. Esse esterco aqui, ele quer dizer três coisas. Ele pode ser aquilo que era jogado fora, aquilo que era lançado aos cães e aquilo que pode ser considerado excremento humano. Olha o ponto que ele considerou, que todos os processos das suas resoluções, aquilo que ele acreditava como uma bênção para a vida dele, quando ele tem um encontro com Jesus, ele dá a maior importância ao ponto de reconhecer que tudo era considerado como esterco. Isso é forte, irmãos. Amém? O autor, ele comenta sobre uma experiência que ele teve de ter um período grande de jejum e de oração, de fazer a leitura da Bíblia mais de uma vez naquele ano. E após ele estar mais de 21 dias jejuando, orando, ele vai para uma sala de oração com o seu grupo dentro da igreja. E quando ele chega naquele grupo, alguém puxa o violão e começa a tocar uma canção. E aquela canção mexe tanto o seu coração, tão profundamente, que ele começa a refletir. Deus ministra o coração dele para que houvesse arrependimento. Ele estava jejuando, ele estava orando, ele estava buscando a presença de Deus. Mas Deus ministrava o coração dele que a forma que ele estava buscando estava enfadonha, cansativa, a forma que ele estava ali procurando Cristo mexeu o coração ao ponto dele refletir de que forma ele estava buscando. E logo veio à memória o seu coração, a sua mente, de um gabinete pastoral, de um atendimento que ele tinha feito de um casal. Certo casal chegou no seu gabinete apresentando um problema que eles estavam brigando a respeito de ir ou não ao supermercado. E ele começa a relatar: eu sou casado há mais de 20 anos com minha esposa.
E eu nunca quis ir ao supermercado. Só que eu decidi recentemente ir ao supermercado com ela. Só que quando eu cheguei lá, ela ficou reclamando que eu estava de cara feia. Ela ficou reclamando de várias coisas. Aí a mulher só levantando o dedo, pedindo oportunidade. E ele fala assim, pode falar, irmão. Eu não queria que ele fosse para o supermercado. Aí ele ficou doido, como não? Passou 20 anos da minha vida brigando para que eu fosse no supermercado. Aí agora você fala que não quer, eu vou chamar meus filhos, chama. Ele, calma. Eu levantou a mão de novo, pastor. Eu não queria que ele fosse ao supermercado. Eu queria que ele quisesse ir ao supermercado. Assim como ele trouxe aquele arrependimento da vida, como ele estava seguindo de método, de processo, de seguir uma busca de forma cansativa. E chegava a ser, se ele perdesse um dia de leitura, no outro dia ele tinha que recuperar o dobro, concorda? E ele percebe que, como aquele rapaz que estava no seu casamento, a esposa dele fala, eu queria que ele quisesse ir. Deus está chamando essa manhã para que nós buscamos, não por buscar, mas que queiramos o buscá-lo. Deus quer que a gente queira. Deus quer que a gente queira a presença dEle, queira a primazia, queira a bênção da presença dEle. Estão comigo? Amém? Amém. E no novo caminho, irmãos, ele nos aponta para entender o nosso propósito. O novo caminho da linearidade, da liberdade, perdão. Por que eu existo? Por que eu estou aqui? Nós entendemos que é para adorar o Senhor. E nós precisamos resgatar o primeiro mandamento, que Mateus 22, 36 diz, mestre, os discípulos perguntando para Jesus, qual é o maior mandamento da lei? E respondeu Jesus, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Ame o Senhor de todo o seu coração. Que possamos priorizar o Senhor de toda a nossa mente. Um autor também, pesquisando sobre o assunto, falava sobre a importância do Evangelho. Um muito conhecido, C.S. Lewis, ele diz que o cristianismo, se for falso, não tem valor. Se for falso, não tem valor. Mas se for verdadeiro, tem infinito valor. A única coisa que ele não pode ser, irmãos, é ser mais ou menos, ter moderada importância. Muitas vezes chegamos a ter as nossas resoluções, as nossas projeções e também concorrendo com a busca da presença de Deus. Chegamos até domingo, frequentamos células, mas não estamos dando a devida importância, a primazia. Estamos dando de moderada importância. Oséias 6,6 diz que eu não estou preocupado com seus rituais, eu não estou preocupado com o holocausto, mas que encham da glória do conhecimento de Deus. Deus tem chamado para que nós possamos dar a maior importância a Ele, dar a maior importância, assim como o C.S. Lewis, se for falso, não tem que dar valor nenhum, mas se realmente você crê que Ele é verdadeiro, isso tem que ser mais importante em nossas vidas. E Atos 17, 26, 27, ali era tudo dominado pelo Império Romano. A língua que dominava era o grego e todo o conhecimento, percorria sobre a filosofia, o conhecimento grego. Então ali ele está falando sobre, de novo, novamente, por que a razão do existir, por que eu nasci, para onde eu vou, existiam vários esses questionamentos. E Paulo fala assim, de um só fez todos os povos, para que povoe toda a terra, tendo determinados tempos, anteriormente estabelecido os lugares exatos que deveriam habitar. Então, Deus já tinha estabelecido tudo. Então, toda aquela dúvida, ele estava reformulando o pensamento daquele povo que estava ouvindo. Deus fez tudo isso para que os homens o buscassem. E talvez tateando pudesse encontrá-lo, embora não esteja longe de nós. O novo caminho nos faz pensar, de voltarmos ao primeiro mandamento, o novo caminho faz a gente pensar que nós devemos dar a importância devida
O novo caminho deve nos mostrar que devemos buscar o Senhor. Mas de que forma a gente busca o Senhor? E aqui eu gostaria de estar encerrando, pensando junto com os irmãos, que forma a gente deve buscar? Ele diz em Jeremias 29:13, vocês me procurarão e me acharão, quando me procurarem de todo o coração. Ele fala, serei achado de vós, quando nós procurarmos de todo o nosso coração. Irmãos, queria chamar aqui a Stephanie cantar a canção junto conosco. A gente percebe que o autor fala de dois princípios, da linearidade e da liberdade, da confiança em Deus, de uma confiança do sobrenatural, de não ficarmos escravos dos processos. A gente viu alguns perigos da impressão de que isso funciona. Vimos também que uma ilusão que temos o controle das coisas. Percebemos que isso pode tornar um ídolo em nossas vidas. Percebemos também que essas nossas projeções podem distrair a gente e a gente apresentar várias desculpas. Percebemos também que o serviço, que o ativismo também pode nos distrair. Percebemos que também vimos exemplo de Paulo, que Paulo, quando ele percebe que todo aquele seu currículo, que ele é excelente no processo, e quando ele tem um encontro com Jesus, tudo aquilo muda. Então, toda aquela importância que ele dava aos ritos do judaísmo agora foi transformado pelo conhecimento da glória de Deus. Eu queria que você fechasse os seus olhos e pensasse, o que eu tenho projetado para esse ano? Porque Marcos 7,6 diz assim, ele respondeu, bem profetizou Isaías acerca de vós, de vocês, hipócritas, como está escrito, este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de regras, não passam de processos por homens, não passam por métodos. Que possamos pedir a Deus essa manhã, esquadrinha o nosso coração, Deus, esquadrinha a minha mente, examina aquilo que eu preciso corrigir, aquilo que eu preciso redefinir como prioridade, aquilo que eu preciso experimentar da bênção da presença, que eu não fique mais preocupado com os ritos, preocupado se eu tenho que levantar as mãos, mas de escolher a melhor parte, de sentar do lado, de ouvir a sua voz, de sentir a sua pele, ter o contato com Cristo, algo sobrenatural. Deus tem nos chamado para o secreto, irmãos. Deus tem chamado, quando for orar, tu tranca a sua porta no seu quarto, Deus no secreto, Ele te vê. Que o Senhor possa, no Salmo 139, de 1 a 2, diz, Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabe quando eu sento, quando eu me levanto, de longe percebes os meus pensamentos. Senhor, essa manhã que o Senhor possa sondar a nossa mente. Que a gente possa pedir ajuda não só ao Espírito Santo, daqueles que caminham conosco, daqueles que estão ao nosso lado. Me ajuda a perceber aquilo que eu estou priorizando. Me ajuda, Senhor, a perceber se é a vontade do Senhor que eu estou priorizando, ou se não, são as bênçãos da vida. Ajuda-nos, Senhor, essa manhã a refletir que carecemos da bênção da presença. Em nome de Jesus. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só ti. Então usa-me, Senhor. Usa-me
Senhor, usa-me, sonda-me, Senhor, e me conheces, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então, usa-me, Senhor. Usa-me como farol que brilha à noite, como fonte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor. Queria convidar você a ficar um pouco de pé, rapidinho, a gente já está acabando. Queria agradecer a presença de todos. Sei que muitos estão de férias, muitas coisas acontecer, resolver durante o final de semana, mas vocês priorizaram estar na casa do Senhor. Deus abençoe a vida de vocês. Queria que repetir só esse finalzinho, sonda-me. Vamos cantar juntos? Sonda-me, Senhor Deus, que possamos essa manhã priorizar a bênção da sua presença, Deus. Sonda, Senhor Deus, o nosso coração, dos mais íntimos, Deus. Se existe uma voz dentro de nós dizendo que aconteceu porque eu fiz algo, ou não aconteceu porque deixei de fazer, que o Senhor possa calar a voz do nosso coração. Cala, Senhor Deus, a nossa voz, que possamos perceber, Senhor Deus, a sua grandeza e o seu senhorio. Sonda em nós se existe algo que tem nos afastado de Ti. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Senhor, obrigado por esse tempo. Obrigado por esse tempo de meditação da Sua palavra. Obrigado pela oportunidade que temos de rever as nossas prioridades. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e o Espírito Santo Consolador, amoroso, que está em nossos corações, que habita agora para sempre, esteja com todos aqui, em todo o Brasil e todo o mundo, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Nós esperamos 18 horas, começa o culto. Não deixa de vir, vai ser bênção. Vai ter um preletor internacionalmente desconhecido, Gesiel. Deus abençoe, tenha um dia abençoado.
Irmãos, não perca a oportunidade. Se você quiser almoçar lá embaixo, hoje tem almoço ali. Então, se você